Nesse capítulo, Marx vai retomar questões sobre a natureza do trabalho, abstrato e concreto, e da relação do trabalho com a própria natureza com N maiúsculo. Ainda nesse capítulo, Marx vai retomar o debate com a economia e a política clássica, coisa que ele vai fazer em mais alguns capítulos adiante também. A grande diferença entre mais-valia absoluta e relativa não está só na intensidade, mas também na organização do modo de produção. Fique ligado e boa aula! Eu queria saber o quão difícil vocês acharam esse texto. Essa parte, Ana, eu achei ela longe de mim achar que é fácil o que ele escreve. Não é nada do que ele escreve para mim é fácil, é desafiador sempre. Mas, perto dos 4 primeiros capítulos, é mais fácil. Não que seja fácil tudo, nunca é. Assim, até os textos mais simples, né? Foi intimidador um pouquinho. Você falou, meu Deus, e agora, né? Não tem o episódio para escutar. E agora, Jesus? E agora? Aí eu vou ouvir aqui vocês depois, mas eu achei que ele retomou só algumas coisas e talvez tenha acrescentado um pontinho ou outro. Talvez tenha sido a primeira vez que eu ouvi ele dizer que posso ter ficado desatento em outra parte. Ele tem uma parte que eu até grifei aqui, que ele fala com todas as palavras, né? Ele fala mais ou menos dessa forma, que fazer aumentar a produtividade aumenta a mais-valia, assim, ou seja, fazer o que é a mais-valia relativa, né? Você produzir. Sim. É meio contrassenso para mim, eu não consegui entender ainda, talvez só no primeiro momento, porque, eu fiquei pensando, né, se o valor ele é gerado, ele é determinado, né, vamos dizer assim, acho que por tempo de trabalho para produzir, e você só faz produzir mais no mesmo tempo, é meio contrassenso você pensar num primeiro momento que a mais-valia aumenta, sendo que o tempo de trabalho é o mesmo. O capítulo, como você falou, né, Lívia? Ele é uma retomada ali nos primeiros parágrafos, né? É uma retomada nos primeiros 2, 3 parágrafos, aí ele começa, ó, mais-valia absoluta. Tem até um momento mais para frente no texto que ele fala, olha, se você passar desapercebido, assim, se você passar muito, né? Você falar, olha, qual é a diferença da mais-valia absoluta para relativa, né? Aí ele vai acrescentar um ponto lá na frente, né? É exatamente fazer você trabalhar mais, diminuir o tempo do trabalhador para trabalhar para si próprio, do trabalho necessário, para poder absorver na jornada de trabalho o máximo de mais-valia que ele produzir. Essa é a coisa bonita mesmo, é que a Ana entrando. Porque eu estava lendo agora cedo e ele é muito poético, né? Esse aqui é um livro muito poético, assim, muito afinadinho do Marx, né? Então, aqui ele fala, né? Não é sorte ser trabalhador produtivo, é azar, né? Então, ele é muito afinadinho, ele arremata muito bem, né? Aqui ainda, eu acho que o capítulo mais emocionante de todos é o 24, né? Que é o que está por vir, né? Que é o fim desse volume mesmo, né? Que é quando a coisa fica assim, eu acho que ele, na minha opinião, né? Ele rompe todos os limites assim e fica extremamente dramático, né? O texto fica uma tragédia mesmo, né? Eu queria ouvir o Marcos, a Fernanda, Pedro, Ana, como é que foi para vocês lerem esse capítulo aqui? Eu partilho da mesma impressão da Lilian. Eu acho assim, eu fico cada vez mais fascinado. E acho que isso que ela falou da questão poética procede, porque o Marx ele é genial, ele tem um domínio de várias áreas, inclusive a estética. E aí entram metáforas literárias, né? Ele cita Homero, cita Eneida, cita Sêneca, cita Shakespeare, cita Dante. Shakespeare ele gosta muito do Mercador de Veneza, né? Cita Daniel Defoe, né? No Robinson Crusoe, né? Ele vai falar que é o primeiro mito burguês do self-made man, né? Verdade. Ele cita os vampiros, quer dizer, o Fausto, né? O Fausto, o tempo inteiro, Goethe, ele nos envolver de diversas formas, ora mais lógica, ora mais com recursos retóricos. As metáforas dele são muito densas, né? A metáfora do vampiro é incrível, porque é um ser desvitalizado, né? Ele não sobrevive com o mesmo sangue.
Quer dizer, o sangue das vítimas que ele já vampirizou não é suficiente. O trabalho morto, né, que circula, não é, ele precisa de trabalho vivo. A desvitalização do trabalhador é a vitalidade dele, muito rico, e tem até dimensões antropológicas, porque ele vai falar de outras civilizações, do metabolismo da natureza com o homem por meio do trabalho, vai usar vai falar da influência do meio, do clima, que ela vai até certo ponto, né? Ele não entra num determinismo climático, ele não cai nessa, que era uma ideologia da época dele. É um texto que, se você está atento, você fala, nossa, ele está... Quem estuda, né, a questão ambiental dentro do marco da teoria do Marx, esse capítulo é um recheio, né? Vai voltar com a questão da natureza, dos recursos, né? Então, é um capítulo muito promissor também para quem está na pesquisa, né? Eu concordo com os colegas, que já foi dito aqui, eu não vou ser repetitiva. Eu tenho a impressão de que foi o capítulo mais fácil de compreender, mas eu vou ter certeza disso depois da aula. Pode ser que eu não tenha entendido nada. Ou que eu entendi tudo errado. Tem essa possibilidade também. Eu acho muito difícil, né? Desde quando a gente se conheceu. Sempre eu leio e falo, nossa. Sempre fico impressionada com as capacidades dos outros e com diante das minhas próprias incapacidades de compreensão. Mas, igual, concordo muito com o que o Marcos falou, assim, foi diferente do que eu estava esperando, sabe? Esse monte de referências, eu achei... Isso foi inesperado, mas foi bom. Tive que ler várias vezes, né? Comentar aqui com vocês. Então, esse capítulo, como vocês falaram, ele é bem curtinho. Esses 2 primeiros parágrafos, né, que começa com o processo de trabalho, na medida em que o processo de trabalho, né, esses 2 primeiros parágrafos, eles são uma grande retomada, né? Então, por isso que tem uma beleza, né, de falar, estou conectada com esse texto, né? O que a Lilian falou, ele está retomando os conceitos lá do capítulo 5, inclusive, né? Aqui no primeiro parágrafo, ele repõe o que é o trabalho produtivo, né? O trabalho produtivo como um conceito de base, né? Então, o nosso autor, o Marx, ele trabalha com uma ontologia, digamos assim. Esse é o termo que a gente usa, né? Parte do pressuposto, tem um pressuposto, tudo que ele vai construir é a partir de algo que ele toma como certo. Que o que nos torna, né, seres humanos, é a nossa capacidade de modificar o meio através do trabalho. Né? É a ideia de que o ser humano é esse animal social que trabalha, né? A qualidade que torna o ser humano, diferente das abelhas lá atrás, né? Que a aranha que faz a teia, as abelhas que fazem mel, as formigas, né? Elas fazem, mas não entendem o que fazem, né? Elas não... A gente pensa e processa, né? Então, é um trabalho que sempre tem um processo de entendimento, né? Tem um direcionamento, né? Então, é essa ideia de que o trabalho é uma condição humana, porque, então, não daria para dizer que a formiga e os seres humanos são iguais porque trabalham, né? O trabalho como condição, né, que você pensa antes de executar, né? Você não sai executando do nada, você tem todo um processo de pensamento. E esse pensamento é necessariamente algo que se faz, né? Até ele tem algumas passagens bonitas, né? Que ele vai falar que é graças a séculos, né? Séculos e mais séculos de processos que vão se acumulando, né, e vão ficando para a gente já partir para um processo de trabalho cada vez mais desenvolvido, né? Então, esse primeiro parágrafo ele é o tal do trabalho como característica ontológica, né? Então, ele vai falar o processo de trabalho foi considerado primeiramente em abstrato. Ele não está falando aqui do trabalho abstrato, que também é uma categoria que ele vai pôr lá atrás. O trabalho abstrato, humano, médio, abstrato, morto. Ele não está falando desse trabalho abstrato, ele está falando do trabalho abstrato
independente das suas formas históricas. Então, ele está falando que quando ele está falando do trabalho, ele está falando do trabalho como conceito, né? O processo de trabalho como categoria ontológica, independente de suas formas históricas, como o processo entre o humano e a natureza. E natureza com N maiúsculo mesmo, a natureza como recurso, como, né, ele vai até desenvolver, né, recursos naturais, abundância, né, ele vai até estabelecer um pouco mais nesse capítulo a diferença entre os dois, né? Considerando-se o processo inteiro de trabalho do ponto de vista de seu resultado, então aparecem ambos, meio e objeto de trabalho. O objeto de trabalho pode ser tanto aquilo que foi executado, no caso aqui, mas, para mim, o objeto de trabalho são as ferramentas, né? O objeto de trabalho, mas também pode ser um objeto do trabalho, né? Como meio de produção e o trabalho mesmo como trabalho produtivo. Mas ele está falando que isso tudo era... Quando a gente fala desse trabalho como processo produtivo, a gente está falando de uma categoria dele simples, lá, né? Abstrata. Quando a gente começa a falar do trabalho historicamente, né? Da forma histórica, socialmente, exemplo de cultura, aí a gente vai olhando para o trabalho no seu caráter coletivo, cooperado, né? Então, ele está, assim, retomando capítulos anteriores, né? A gente viu como se dá a manufatura, a maquinofatura, a cooperação. Então, ele vai falar que o trabalho é puramente... Na medida em que o processo de trabalho é puramente individual, o mesmo trabalhador reúne todas as funções. Mas a gente não... Ele vai falar que isso aqui é uma condição muito primitiva, né? O trabalho que a gente está falando é o trabalho que se é atribuído coletivamente, cooperativamente, né? Então, é uma retomada grande. Mas, para o miolo desse capítulo, ele vai falar que o processo de trabalho une o trabalho intelectual com o trabalho manual. Mais tarde, separam-se até se oporem como inimigos. Essa parte aqui, eu até grifei, porque ele está retomando também o Aristóteles aqui. O nosso querido Aristóteles, ele vai fazer uma diferença muito grande entre trabalho intelectual e trabalho físico, braçal, né? Ele vai fazer essa diferença muito clara entre a qualidade do trabalho físico e do trabalho intelectual, né? Então, digamos assim, é ocidental até a medula a diferenciação qualitativa dos trabalhos, né? Então, qualificar o escravo como uma ferramenta falante, né? Não sei se a ética Nicômacos. Será que a ética... Não sei. Acho que sim. Acho que eu chutaria que sim. Não sei se, mas eu... Não tenho certeza. Não, mas tudo bem. Mas para a gente entender que no momento unidos, socialmente, eles vão ser colocados como... Há uma qualificação, né? Vai se apresentar de forma diferente, né? Ana, tem uma pergunta. Tem essa dimensão aristotélica, que acho que a metafísica ocidental separa muito corpo e alma. Uhum. Tem essa dimensão. Mas eu me pergunto se esse antagonismo não gera também uma questão de classe, um antagonismo de classe. Por quê? Porque essa divisão social do trabalho leva as classes médias e altas a exercerem atividades intelectuais, ao passo que o trabalhador mal remunerado fica com as atividades mais físicas. E gera um antagonismo isso, quer dizer, as classes, não se diria ressentimento, mas ela tem uma certa desconfiança do trabalho intelectual, gera um certo... Ou ela se envergonha, ou ela desconfia, quer dizer, o antagonismo de classe às vezes se dá nisso, né? Quer dizer, o trabalho... Vamos dizer, olha que coisa que eu vou dizer aqui, nós aqui estamos estudando Marx, talvez porque a gente tem alguma ociosidade para se dedicar ao estudo. Se a gente vê um trabalhador lá fora da construção civil, trabalhando numa escala 6x1, morrendo de cansaço aí da nossa janela, ele não vai ter tempo para estudar o Capital, entendeu? Mas existem frações de classe, né? Isso não vai aparecer tanto aqui no nosso capítulo, mas o que a gente vê em outros textos do Marx é que existem frações de classe. Então, o que a gente está falando aqui é que existem frações de classe dentro da classe trabalhadora, né? O Marx, em outros capítulos, ele menciona o papel do gerente da fábrica, né? Daquele cara que fica como o supervisor, né? Isso já produz uma diferença.
não uma diferença na qualidade do trabalhador, como aquele que trabalha uma parte para si, uma parte cada vez menor para si, e a outra gera mais-valia. Então, como classe, né, todo aquele que trabalha e que vive do seu trabalho e só consegue se sustentar por seu trabalho, digamos genericamente, é a classe trabalhadora. Mas você sabe, todo mundo sabe aqui, eu acho que o exemplo da escala 6x1, inclusive, para mim, aparece várias vezes nesse texto, né? Vai falando que dessa mais-valia absoluta, é essa escala que o trabalhador trabalha 6 dias, 7 dias. Mas existe na prática, e eu acho que quando ele menciona aqui o Aristóteles, é um pouco nesse sentido do que você está trazendo, exatamente, porque, como ele vai falar, mais tarde se separam até se oporem como inimigos. Continuam sendo formas de trabalho assalariadas, mas elas se apresentam socialmente como até o ponto do trabalhador assalariado, né, que é bem remunerado, o que a gente define como classe média, né, em termos de renda, ele não se reconhecer como trabalhador. Sim. Né? Então, é da parte do próprio capital fazer essas diferenciações práticas, né? Como aqui ele está ainda saindo de uma categoria muito abstrata, né? Ele está saindo do trabalho em abstrato e descendo, né? Ele está jogando aqui questões de que, socialmente, na realidade histórica e material, nós temos diferenças, sim. Então, a qualidade, você fala, pô, mas como assim a qualidade do trabalho não é diferente? Né? Uma é mais física, né? E a outra é mais intelectual. Mas é ainda trabalho para o capital. Né? Então, não quero dizer, né, Marcos, que não existe uma diferença. Existe, ela é brutal. Eu acho que se a gente estivesse aqui trabalhando no balcão da farmácia, dificilmente a gente conseguiria ler o capital, para não dizer que é impossível. Né? Mas é interessante notar, por outro lado, que é exatamente a liderança que aparece, né, do movimento do VAT, né, do fim da escala 6x1, ele era funcionário de farmácia. Né? Então, algum esclarecimento a gente circula. E eu acho assim, por mais que a gente esteja aqui, né, vindo dos nossos trabalhos que exigem mais formação, exigem um trabalho intelectual, a gente também se entende como parte do nosso processo de conscientização de classe também, está aqui lendo Capital. Mas isso não impede, na verdade, é até o oposto, que a consciência de classe não germine dos ambientes que o trabalho é físico e de jornada de trabalhos abusivas. Eu acho que é um pouco o texto, eu acho muito contemporâneo, né? Porque a gente está falando de IA, né? De jornadas de trabalho que querem cada vez mais, né? É o sentido do capital, né? É aumentar a produtividade diminuindo a mão de obra, né? E isso é a própria contradição do capital, né? Porque se ele retira a lucratividade dele da mais-valia produzida pelo trabalhador, e ele fica o tempo todo tentando tirar o trabalhador, né, do emprego, né, diminuindo os custos de produção, então há uma contradição germinativa do capital. Mas o que a gente está vendo aqui é que, hoje, por exemplo, né, uma pessoa me ligou às 9 horas da manhã, me perguntando se ela podia me ligar, eu assim, completamente catatônica, porque ela está com o meu telefone há uma semana, mas queria conversar comigo agora, vai me pentelhar ainda para falar comigo hoje, porque ela quer ver se eu faço um freela para ela para escrever. Né? Ferrada, a gente vai fazer. Né? Ferrada. Vai dar vontade que é, senhora, 9 horas da manhã, filha de Deus, né? Que horas você não trabalha? Né? Então, o próprio celular é esse veículo dessa jornada que continua abusiva, né, absoluta, porque hoje tudo é trabalho, mas ela é altamente relativa porque a gente produz muito em escala. Eu acho que todo mundo aqui já viu no seu trabalho alguém ser demitido, ninguém ser recontratado, e a outra pessoa, e você passar a executar o trabalho
desse que foi demitido sem ter um reajuste salarial, né? Então, onde eu quero chegar, né, Marcos, é que a realidade da exploração, por mais que seja física, né, ninguém vai falar que eu não posso falar que o meu trabalho é físico tanto quanto alguém levantando uma casa. Obviamente não é, mas é um trabalho que toma a minha vida por completo, e por isso, né, pelas contradições do capital, eu também empresto a minha força de trabalho para ser mais-valia. Tudo é mais-valia. Eu preciso do trabalho, senão não pago minhas contas, é uma boa definição. Você é classe trabalhadora. Mas é óbvio, evidente e ululante que, em termos de fração salarial, a coisa na reprodução do capital, isso é sempre importante. Então, a gente está lendo capital sempre em duas dimensões. Né? A aparente, que é a que você está trazendo. Né? Pô, mas na prática, tem alguém que consegue pagar 3 mil de aluguel, 10 mil de aluguel, e tem gente que não consegue pagar aluguel nenhum. A questão é, se deixar de pagar aluguel, vai para a rua, vai para a casa dos pais, né? Como é que é essa relação salarial? Né? Então, na reprodução do capital, ele se divide em frações de classe. E essas frações de classe são bem tratadas lá no 18 de Brumário. Né? Na teoria do valor, que é o nosso livro aqui, ele explora mais as categorias no geral. Né? Mas, sim, essa dinâmica vai aparecer em vários momentos do nosso texto. Então, na aparência das coisas, o cara que trabalha, às vezes, como empresário de si mesmo, né? O cara que ganha muito bem, ele é muito bem remunerado e ele até tem um investimento lá, as LCAs dele, né, etc., ele não se enxergue como trabalhador mais. Né? Mas ele continua dependente do trabalho dele, ele é dono do meio de produção. O que vai ficar claro lá no 18 de Brumário é que existe a pequena burguesia como face da burguesia. Né? Mas o proletariado mesmo, ele não descalcifica. Né? No 18 de Brumário, ele vai tratar do proletariado e do lumpenproletariado lá. Né? Então, nas ciências políticas, na sociologia que vem depois, especialmente a brasileira, nós temos o Paul Singer, o André Singer, o Francisco de Oliveira, tantos outros analisando essas frações de classe mais pobres, por exemplo. Então, é mais nesse sentido, tudo bem? Tem um trecho que corrobora o que você está falando lá na frente, que ele falou que tanto faz se é um mestre de oficina ensinando crianças aprendizes ou é alguém numa fábrica de salsicha. Tanto faz o que você está produzindo, porque o problema não é só produzir mercadorias, é gerar mais trabalho e produção de mais-valia. Exato. Acho que em outros momentos da leitura a gente chegou nisso, né? O cara é representante do comercial de mangas. Ele foi demitido e trabalhar na Votorantim, para ele tanto faz, porque o objetivo dele é tornar eficiente o setor produtivo e gerar mais, né, economia para a empresa. Da continuidade, a gente está ainda na primeira página, viu, turma? Para trabalhar produtivamente, ainda no segundo parágrafo, já não é necessário agora pôr pessoalmente a mão na obra, basta ser órgão do trabalho coletivo. Né? Isso aqui é interessante, né? Então vamos pensar de novo nessa empresa que produz cimentos. Né? Então tem tanto o trabalhador que fica no chão de fábrica, quanto o cara do comercial, né? O cara que faz o transporte da matéria-prima, né? O que leva o saco de cimento para as lojas, né? Para as revendedoras, todos são parte desse trabalho coletivo. Né? Executado qualquer uma de suas subfunções. Aí ele vai falar no último parágrafo da primeira página. Por outro lado, porém, o conceito de trabalho produtivo se estreita. Aí ele vai entrar na questão propriamente dita, que é o nosso capítulo, que é a questão do trabalho, não no sentido produtivo, dos seres humanos, historicamente, desde da época da cultura mais primitiva possível. E agora ele vai fazer a decantação histórica. Então, por outro lado, porém, o conceito de trabalho produtivo se estreita.
a produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, é essencialmente produção de mais-valia. Então, você fala, pô, mas a Ana fica falando o tempo todo, né, capitalismo é produção de mercadorias. Ele fala, não é apenas. Porque, veja, o capitalismo, ele não produz mercadorias porque ele quer que o objetivo dele seja que todos tenham acesso às mercadorias universalmente. Eles querem que todos tenham acesso, sim, às mercadorias, desde que possam pagá-las. Se você não puder pagá-las... Então, de novo, isso aqui é super importante, é uma frasezinha meio solta, mas se você produz mercadoria, mas com ela não consegue gerar a mais-valia, deu errado. A gente estava até comentando na sexta-feira de um texto de uma norte-americana sobre economia circular do sistema financeiro norte-americano, agora com as IAs, etc., da Grace, agora eu esqueci o sobrenome dela, claro. Mas até ela vai lá nos finalmente citar que existe a crise superprodutiva, né, subconsumista do marxismo. Esse é um tipo de leitura dentro do marxismo das crises do capital, que é o quê? O capital produzindo demais e ninguém consumindo. Aí ele entra em nó. Mas existem várias expressões de crise, né? Mas o que a gente precisa entender aqui de batida é que não basta para o capitalista produzir a mercadoria, ela tem que ser vendida. É o tal do salto mortal da mercadoria, que ele vai falar lá no comecinho. Se a mercadoria não se realizar, e é interessante, né? A gente sempre retoma os desertos de roupas, ou mesmo na feira, ou toda a produção que é preferível você jogar fora do que você distribuir, mesmo que seja por uma instituição de caridade. Né? Isso é muito, muito perverso, né? Esse é o lado moralmente perverso do capital. Mas se você for pensar, se o cara produz mercadoria e ele não consegue vender, ele colapsa. Certo? Se ele não for competitivo o suficiente para fazer a mercadoria dele ser vendida, toda a extração de mais trabalho, de mais produto que é incorporado ali, né? Então tem todo esse regime aqui de produção no capitalismo. Então ele está falando, vamos falar desse regime bendito, regime produtivo. O trabalhador, seguindo aqui, não produz para si, mas para o capital. Não basta, portanto, que ele produza em geral. Ele tem de produzir mais-valia. E aí ele segue apenas o trabalhador que produz mais-valia para o capitalista ou serve à autovalorização do capital é produtivo. Então, se você trabalha, né, hoje não veio o nosso colega, né, se você trabalha para si, como um artesão, né, ou Robson Crusoe, né, Marcos, eu vou lá para Minas Gerais, na Chapada Diamantina, vou me enfiar lá numa gruta e vou trabalhar só para mim. Digamos que, hipoteticamente, isso fosse possível. Né? Isso não é o trabalho do capital. O trabalho do capital, no capital, melhor dizendo, é esse trabalho que você entra produzindo mais-valia. Tá? Então, aí ele vai dar o exemplo do professor, né? Então, eu achei muito interessante. Se for permitido escolher um exemplo fora da esfera de produção material, então o mestre-escola, o professor, será um trabalhador produtivo se não trabalhar apenas a cabeça das crianças, mas extenuar a si mesmo para enriquecer o empresário. Certo? Então, vamos dividir essa frase. Se ele só for um educador, bacana, mas essa não é a atividade fim dele. A atividade fim dele é gerar mais valia para o empresário, que, por acaso, é do setor educacional. Tá? Aí ele fala, o fato de que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensinar, em vez de uma fábrica de salsicha, aí, né, Marcos? Não altera em nada a relação. Né? Não altera nada. O conceito de trabalho produtivo, portanto, não encerra de modo algum apenas uma relação entre atividade e efeito útil, mas um trabalhador é um produto do trabalho. Mas
também uma relação de produção especificamente social, formada historicamente, a qual marca o trabalhador como meio, não fim, direto da valorização do capital. Ou seja, né, um pouco na linha, o que é uma relação social não capitalista de trabalho? Uma relação social de trabalho que o objetivo sejam os trabalhadores. O fim desta relação social de trabalho seja a comunidade trabalhadora, seja o trabalhador, os trabalhadores. No capitalismo, o objetivo fim de toda essa organização social é o capital. Ele mobiliza os trabalhadores para que a finalidade seja o capital. Faz sentido isso? Então, né, se a gente for pensar, o que você deseja para o fim do capitalismo? Que a finalidade do trabalho sejam os trabalhadores, não o capitalismo. Resposta perfeita. Então, ele vai falar, ser trabalhador produtivo não é, portanto, sorte, mas azar. Ou seja, você não trabalha para si, você trabalha para o capital. Aí ele vai aqui dar uma fustigada nos fisiocratas, que achavam que a mais-valia só era produzida no trabalho com a terra, né? Vai falar que eles entendiam que a única mais-valia era da renda da terra. Esse tema vai aparecer mais no final do capítulo, né? Quando ele vai achincalhar o Ricardo, o Mill, os mercantilistas. Então, é um pouco ele batendo na galera que não enxergou qual era a origem desse valor do lucro. Eu ainda não entendi muito, não sei se vai ficar claro lá na frente, como é que os fisiocratas achavam que o mais-valor ele era exclusivo da renda fundiária. Mais para frente, o Marx, nesse capítulo, ele inclusive vai ter um quarto volume ali teórico de debate, não tem esse volume teórico. Ele, mais para o final do capítulo, ele faz um debate ali de teoria do valor, né? Ele vai falar, olha, o Ricardo, o Mill não entenderam nada, mas pelo menos entenderam mais que os mercantilistas, né? Então, ele está fazendo um rápido debate com os teóricos da teoria do valor trabalho. Dentro daquele... Então, o Marx, se é possível identificar ele dentro de um ramo teórico, ele é crítico da teoria do valor trabalho, ele é crítico da teoria do valor trabalho da economia clássica. A teoria clássica, ela vai entender que todo lucro é produzido pelo trabalho. Os fisiocratas, eles vão entender que tudo que é criado para ser gerado valor, só cria valor aquilo que é trabalhado na terra. Ou seja, o trabalho agrícola, certo? Porque eles identificam essa adição de produto, essa adição, essa coisa nova, só é produzida com o trabalho junto à terra, no trabalho do agricultor. Ou seja, no trabalho como renda da terra, ou seja, das próprias condições naturais do trabalhador. Os fisiocratas, eles são o pessoal da economia política francesa, e a França tem uma questão que ela se desenvolve economicamente, industrialmente, capitalisticamente falando, depois da Inglaterra. E como a França é gigante em termos europeus, faz um pouco de sentido na superfície entender que toda a grana francesa, o PIB francês, digamos assim, a lucratividade francesa seja mobilizada do trabalho oriundo da terra. Então, é uma, digamos assim, uma associação livre ali, acontece espontaneamente. Um pouco até para se opor à teoria dos ingleses de dizer que o trabalho, especialmente das fábricas, mas não só, mas o trabalho em geral, porque um pouco do que ele vai falar do Mill e do Ricardo é que eles não identificam historicamente o trabalho do capitalismo, é o trabalho em geral. Tem duas correntes de economia política aqui, né? Se dialogando. Então, tem aquela que identifica o trabalho como a origem do lucro, e tem os fisiocratas que vão entender que é a produção do trabalho diretamente na terra, né, que vai gerar lucro, que vai gerar esse adicional. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, no parágrafo seguinte, eu acho que é
finalmente, então, o terceiro parágrafo é que ele vai falar da jornada de trabalho da mais absoluta. Então, ele vai falar o prolongamento da jornada de trabalho, além do ponto em que o trabalhador teria produzido apenas um equivalente pelo valor da sua força de trabalho, e a apropriação desse mais trabalho pelo capitalista, pelo capital, isto é, a produção da mais-valia absoluta, ela constitui a base geral do sistema capitalista e o ponto de partida, dá para grifar, para a produção da mais-valia relativa. Isso daqui é o suco do capítulo, né? Só vai existir mais-valia relativa se você já tiver mais-valia absoluta. Você não vai entrar com a mais-valia relativa sem antes ter a mais-valia absoluta funcionando no lugar. Então, aqui o prolongamento da jornada de trabalho para a gente pensar nesse trabalhador que trabalha 6 dias por semana. Na base geral do sistema capitalista, o ponto de partida para a produção da mais-valia relativa. Com esta, a jornada de trabalho está desde o princípio dividida em 2 partes. Então, jornada de trabalho é 2 pontos, né? O trabalho necessário e o mais trabalho. O mais trabalho é a mãe da mais-valia, né? A mais-valia é a mãe do lucro, né? Então, é a avó, a mãe e o filho, né? São as mesmas encarnações, né? Então, primeiro é mais trabalho, aí é incorporado no produto como mais-valia, e aí, quando volta para o bolso do empresário, do capitalista, aí ela vira lucro. Porque enquanto não chega no consumidor final, é só mais-valia. Então, para prolongar o mais trabalho, que é aquele trabalho que a gente recebe, e eu acho que foi Lilian que comentou mais cedo, né? E esse trabalho necessário, ele é historicamente dado, né? Mais historicamente dado e alvo de disputa da classe trabalhadora, né? Então, qual é o mínimo possível de se pagar em um país com um histórico de 4 séculos, 3 séculos de escravidão? Muito baixo. Qual é a possibilidade do trabalho necessário, da remuneração mínima no ambiente com sindicalização, com disputa, etc., um pouco maior, certo? Então, o trabalho necessário, para prolongar o mais trabalho, que é da onde você tem a mais-valia, reduz o trabalho necessário, que é o meu salário. A quantidade de tempo de trabalho necessário para que eu me autorremunere, certo? Por meio de métodos pelos quais o equivalente do salário, que é o mais trabalho necessário, é produzido em menos tempo. Ou seja, como é que eu faço essa mágica aqui? Bom, sem mexer necessariamente no valor do salário, não se trata de diminuir o valor do salário necessariamente aqui. Aqui diz respeito de você diminuir o tempo de trabalho que o trabalhador remunera a si próprio. Que isso foi o que a gente viu lá nos capítulos sobre o salário. O salário é o trabalho que o trabalhador se autorremunera. O capitalista, ele pega o trabalho do trabalhador, vende a mercadoria produzida pelo trabalhador e paga o trabalhador com dinheiro, com o lucro daquilo que ele produziu, o trabalhador. Então, se eu puder diminuir o tempo que ele gasta para trabalhar sobre si mesmo, para si mesmo, eu aumento a quantidade de tempo que ele pode trabalhar para mim, sem mexer em nada no salário dele. Olha que glória! Como é que eu faço isso? Mudando os métodos pelos quais o equivalente vai ser retirado. A produção de mais-valia absoluta gira apenas em torno da duração da jornada de trabalho. A produção da mais-valia relativa revoluciona de alto a baixo os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais. Eu lembro até hoje, acho que era meados de 2000 e lá vai pedrada, 2017, talvez, eu estava no Rio de Janeiro e foi a primeira vez que eu vi um McDonald's, eu acho que é o auge do trabalho relativo, né, e das condições mais degradantes possíveis de trabalho no capitalismo, né, como um todo, né?
Eu vi totens a primeira vez e eu fiquei paralisada. Eu falei, que cato de totem é esse? Né? Então, já não bastava o trabalho ser todo cagado lá dentro, né? Com perdão da palavra. Ainda vão colocar totens, né? Para fazer o quê? Para fazer com que o trabalhador que antes ficasse parte do tempo disponível no caixa seja liberado para fazer o quê? O McLanche feliz. Ou seja, você vai revolucionar o método da organização de trabalho. Eu acho que se alguém quiser se autoimolar em algum momento da vida, é só assistir aquele filme lá que está disponível na gloriosa Netflix, que eu acho que é o Michael Keaton, né? Michael Keaton, o famoso, o melhor Batman de todos, que ele é o empresário do McDonald's. Se alguém lembrar do nome do filme, vocês me falam. Se o Michael Keaton, ele meio que compra a ideia de dois irmãos lá que tinham revolucionado a metodologia de trabalho e cria as franchises, né? E ele revoluciona o mercado de comida, de junk food, digamos assim, né? Porque ele acelera a produção loucamente. Então, se você estiver num dia ruim e quiser melhorar, assista The Founder na Netflix. Não estamos ganhando nada com isso. Para entender, né, para ficar material. Ele revoluciona de alto a baixo os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais, né? Ou seja, toda a organização dos grupos dentro do trabalho. Então, ele supõe, está suposto, já está dado, um modo de produção especificamente capitalista, ou seja, a mais-valia absoluta, com seus métodos, meios e condições, né, que com seus métodos nasce e é formado naturalmente apenas sob a base da subsunção formal do trabalho do capital. Então, é caceta na pau, a subsunção formal, agora danou-se, né? Ele vai falar da subsunção formal e subsunção real. Então, aqui mesmo no texto, ele nos ajuda com a sua glória e humildade, né, a entender o que ele está dizendo sobre subsunção formal e real, né? Aqui mesmo no texto, ele está dizendo para a gente que essa mais-valia absoluta, né, ela se apresenta como uma subsunção formal. Existem várias formas, podem existir várias formas de trabalho. A forma do trabalho se apresenta como esta forma capitalista absoluta. A forma da subsunção real, né, seria essa única forma, a forma natural. Ela se apresenta, ela se representa como universal, natural, transhistórica, mais do que isso, né? É a própria forma fetichizada do capital, que ninguém consegue nem pensar em formas distintas de trabalho. Então, essa subsunção real é quando o capitalismo ele já se torna a forma dominante, né? Porque, de novo, para a mais-valia relativa se apresentar, ela só pode se colocar depois que a mais-valia absoluta já se esgotou, se estendeu. Ele vai falar no final desse parágrafo que o capital ainda não se apoderou aqui, né, nessa forma de subsunção, né, essa subsunção formal, perdão, do trabalho, o capital ainda não se apoderou aqui diretamente do processo de trabalho. Ou seja, existem formas de trabalho que podem competir. Competir, eu acho que é uma palavra muito forte. Podem coexistir. Então, tem, ao lado dos produtores autônomos, que exercem seus ofícios, lavram a terra de modo tradicional, surgem o usurário ou o comerciante, que é o capital de juros e o capital comercial. Se você for grifar, o capital usurário ou comerciante são as benditas formas antediluvianas do capital. Que catsus são formas antediluvianas do capital, Ana Paula? Eu, se não me engano, em algum momento, eu fiz um videozinho curtinho para o Capital, para o canal Marx, sobre as formas antediluvianas. Formas antediluvianas são as formas para o capitalismo como modo de produção, forma de sociabilidade se colocar como horizonte geral, um pouco como o realismo capitalista, digamos assim, nos dias de hoje, elas são as formas que existiram antes
e são necessárias para que o capitalismo, como modo de produção, tenha se constituído. Então, o modo de produção capitalista, que é esse que o trabalho produtivo está submetido ao capital, ele surge de um ambiente onde já existe o capital de crédito e o capital comercial. Isso vai ficando claro ao longo da leitura do Capital. Tanto o comercial quanto o de crédito sugam o trabalho de forma geral, as outras possíveis formas de trabalho, de forma parasitária. Então, ele faz uma retomada histórica, ele vai falar que são relações híbridas de trabalho, etc. Aí, no parágrafo seguinte, ele fala: se para a produção de mais-valia absoluta basta a subsunção meramente formal do trabalho ao capital, o artesão que antes trabalhava para si, nas suas oficinas, e agora se tornaram trabalhadores assalariados sob o controle direto do capital, isso é a forma, é o trabalho, a subsunção formal do trabalho. Aí ele vai falar assim que o modo de produção, ele vai falar, tão logo se tenha o modo de produção capitalista, se tenha apoderado de todo um ramo de produção, e mais ainda de todos os ramos decisivos de produção, o modo de produção especificamente capitalista deixa de ser, ao todo, um simples meio para a produção da mais-valia relativa. Ele torna-se agora a forma geral, socialmente dominante. Aí é o caso da subsunção real do trabalho, ou seja, não existem outros espaços para você ser um artesão, por exemplo, e vender, passar a ser um trabalhador assalariado, você deixa de ter um campo e então vende a sua mão de obra, etc. Não, agora todos os ramos desse setor passam a ser do sistema capitalista. Ele não trabalha hibridamente com outras formas, ele é a forma geral. Aí, então, a gente só vai ter a mais-valia relativa como modo de produção, quando o modo de produção capitalista for absoluto, socialmente dominante, e ele vai falar que um segundo aspecto dessa subsunção real é que os meios de trabalho são revolucionados continuamente, certo? E ele vai falar de mudanças dos métodos de produção de novo. Então, é sempre um pouco cansativo, mas é aquela cena do Chaplin nos tempos modernos, que ele vai ficando doidinho, porque, eu não sei se vocês lembram do filme, mas é o quê? É o gestor, é muito doido, é o dono, não é nem o gestor, é o dono, que ele aparece daquele telão, numa videoconferência, e aí ele manda o supervisor acelerar a produção. Aí o supervisor, que não está no chão de fábrica, ele está numa sala acima, ele acelera uma alavanca, ele puxa uma alavanca e a coisa se acelera ainda mais na produção, e o Chaplin fica doido. E ele fica doido e ele entra nas engrenagens da produção. Tem toda essa cena do Chaplin entrando lá no meio da máquina. Então, é deste nível, nessa escala de produção, de organização do capitalismo que a gente está falando. Então, de novo, nós temos o celular hoje como ferramenta de trabalho, certo? Ele não é um telefone, eu fico maluca. Ele não é mais o telefone que eu disco. Não, eu fico vendo e-mail, eu fico vendo demanda, eu fico resolvendo demanda. Então, todos os meus horários são horários de trabalho, mas mais do que isso. Hoje, além dessa aceleração do trabalho, eu faço trabalhos simultâneos ao mesmo tempo. Então, é nesse sentido, se a gente pudesse usar uma medida, o modo de produção capitalista, ele não só ele se generalizou, como ele se intensificou. Se intensificação do trabalho é sinônimo de mais-valia relativa. É acelerar a intensificação do trabalho para gerar o máximo do que eu puder produzir. No último parágrafo da minha página aqui, eu estou na 461 da UBU.
ele vai falar a mais-valia absoluta, né? Eu acho que um pouco o que a Lilian falou mais cedo. A mais-valia absoluta é relativa, né? Se você for olhar assim muito rápido, pois condicionam o desenvolvimento da produtividade do trabalho. Tudo bem, que permite eliminar o tempo de trabalho necessário a uma parte da jornada de trabalho. Observando-se, porém, o movimento da mais-valia, disfarce essa aparência de identidade. Assim que o modo de produção capitalista esteja estabelecido e tenha se tornado modo geral de produção, a diferença entre a mais-valia absoluta e relativa torna-se sensível, tão logo se trate de aumentar a taxa de mais-valia em geral. Esse em geral é fundamental aqui. O livro 3 do Capital se chama, né, A Crítica à Economia da Política, o processo da produção capitalista como um todo, ou o processo da produção capitalista em geral. O livro 3 do Capital é o livro que o Marx analisa o processo de produção capitalista em geral, que é aonde é o filé do capital. O livro 1 é o processo de produção do capital. Então, o livro 1 se trata de falar de como se produz o capital. Ele vai dar o RG, o CPF do capital. No livro 3, ele vai falar como o capital funciona em geral. Então, ele está dizendo que a mais-valia relativa é a relação do capitalismo quando o capitalismo está em geral, na forma capitalista que existem várias empresas, setores, ramos de trabalho, que a forma capitalista já se dá geralmente para todas as funções. Não geralmente, às vezes, geral, já é o patamar. Isso é importante porque a gente vai ver só nesse bendito livro, no livro 3, a bendita lei da queda tendencial da taxa de mais-valia. Isso é importante porque quando a gente está falando aqui de aumentar a taxa de mais-valia em geral, é porque a gente está, em algum momento, disputando as frações de mais-valia entre vários capitalistas. O que ele está querendo dizer é que, numa disputa, em algum momento que exista disputa no capitalismo, você vai disputar o aumento dessa extração de mais-valia, certo? Entre outras empresas. Lembrando que o capitalismo ele tende à centralização, ele tende a diminuir ao máximo a concorrência. Ele tende ao monopólio. Ali vai falar ainda, dada a limitação da jornada de trabalho, se dependesse do capitalista, a gente trabalharia 24 horas por dia. Mas como há uma limitação, dada a limitação da jornada de trabalho, só é possível aumentar a taxa de mais-valia mediante mudança da grandeza de suas partes integrantes, ou seja, o trabalho necessário e o mais trabalho. Por sua vez, aí sim, para o salário não cair abaixo do valor da força de trabalho, se pressupõe mudança na produtividade ou na intensidade do trabalho, ou seja, mais-valia relativa é intensidade. Ele vai entrar aqui numa parte que aí ele vai, né, eu acho que foi o Marcos que comentou mais cedo, numa questão de aí voltar para um debate das formas históricas de trabalho, né? Então ele vai falar, olha, aí você pode se perguntar, pô, mas é só no capitalismo que eu trabalhei mais do que o necessário para mim mesmo? Ele falou, não. Existem, historicamente, muitas formas de relações sociais que são balizadas na exploração desse mais trabalho, dessa exploração do trabalhador que trabalha mais do que necessário para trabalhar para si mesmo. Então, ele vai falar assim, sem certo grau de produtividade, não há tal tempo disponível para o trabalhador e sem tal tempo excedente, nenhum mais trabalho, e, portanto, nenhuma relação capitalista, mas também nenhum senhor de escravos, nenhum barão feudal, ou seja, nenhuma classe de grandes proprietários. Então, aqui ele está falando, olha, não é que o capitalismo inventou, né, formas de absorver trabalho para uma elite, né, para uma classe proprietária.
capitalismo ele muda, ele tem uma outra proposta, né? Ele tem uma proposta que se utiliza desse mais trabalho como forma de acesso à mais-valia. Lembrando, né? O capitalismo ele não é uma relação social que o objetivo é a produção de mercadorias. O capitalismo é uma relação social que o objetivo é valorizar o capital. O que é o capital? Da onde surge o capital? De uma relação social baseada na produção de mercadorias que gera a possibilidade de criação de capital. O que é o capital? É o valor gerado, é o mais trabalho que não é remunerado, que é posto em valorização. O objetivo do capital não é só gerar mais trabalho para que esse mais trabalho seja distribuído socialmente, desigualmente, ou entre idosos e crianças, para que a gente... Né, vamos pensar, né? A gente vai criar uma relação de trabalho onde, sim, a gente trabalhe mais do que a gente precisa para sobreviver, mas a gente se organiza de uma forma que a gente garanta a subsistência de outras formas de vida, crianças, idosos, doentes, que não possam trabalhar. Esse não é o capital. O capital ele se utiliza do mais trabalho para, através dele, ser meio para a extração do valor. Então, ele é uma complexificação de relações que já se utilizavam em momentos históricos e geograficamente, culturalmente diferentes. Tá? O capitalismo não é só uma forma de exploração do mais trabalho, ele é também, mas não foi a única. Aí ele vai entrar num extenso debate aqui, né? Então lá no meio ele vai falar nos primórdios da cultura, as forças produtivas de trabalho adquiridas são mínimas, mas assim são as necessidades também, e os meios de satisfazê-las. Além disso, naqueles primórdios, a proporção dos setores da sociedade que vivem do trabalho alheio é minúscula se comparada com a massa dos produtos diretos. Então, essa parte do capítulo, ele entra numa digressão histórica, né? Meio que para... Olha, o capitalismo ele não é só a exploração do mais trabalho. Existiram outras explorações do trabalho, né? E aqui, eu estou na 462, meu último parágrafo dessa página começa abstraindo a forma mais ou menos desenvolvida da produção social, não sei se vocês acharam, ele vai falar nos primórdios da cultura, a primeira espécie de riqueza natural é decisiva, em vez de níveis mais altos de desenvolvimento, a segunda. Então, ele está falando aqui, né? As condições naturais externas dividem-se economicamente em duas grandes classes, a riqueza natural, como fertilidade, águas ricas em peixe, riqueza natural de meios de trabalho, e riqueza natural de meios de trabalho, quedas d'água, rios navegáveis, madeira, metais, carvão, etc. Aí eu fiz uma setinha aqui lembrei da conversa que eu tive com o Sérgio essa sexta-feira falando das terras raras, né? Uma coisa é ter o solo fértil, uma coisa é água rica em peixe, outra coisa é você já ter uma mínima organização do trabalho, indústria no sentido mais geral, não indústria no sentido capitalista, indústria no sentido de algo produzido tecnicamente, né? Que se utiliza, sim, de uma série de recursos naturais, né? que são metais, carvão, etc. Então, eu lembrei um pouco da conversa com o Sérgio. Tem um momento que ele fala dos trabalhadores na Ásia, que tem disponível uma árvore lá que tem um fruto. Aí Marx vai, né? Se você arrancar de dentro esse fruto, você facilmente produz farinha. Ou seja, é como se eu cortasse lenha e fizesse pão, né? De tão fácil que é para tentando dar esse exemplo assim, né? Olha, tem lugares no mundo que você realmente tem muito acesso à fartura, né? Então, esse cara, ele precisa trabalhar só 12 horas por semana para a sua satisfação de todas as necessidades. Mas se fosse, contudo,
introduzida a produção capitalista, o pobre homem teria que trabalhar talvez 6 dias por semana para apropriar-se do produto de uma jornada de trabalho. Certo? Então, em nenhum caso, porém, seu mais produto do capitalista se origina de uma qualidade oculta, inata do trabalho humano. Ou seja, você só produz mais trabalho por um regime organizacional do trabalho. Não é que eu simplesmente trabalho e produzi mais trabalho. Não, tem o trabalho que eu necessito para a minha vida e tem o trabalho que eu trabalho a mais. Esse trabalho que eu trabalho a mais vai ser para o senhor de engenho? Esse trabalho que eu trabalho a mais vai ser para o capitalista? Esse trabalho que eu trabalho a mais vai ser para o senhor feudal? Esse trabalho que eu trabalho a mais vai ser dirigido para uma repartição igualitária? Certo? Trabalhar a mais não é a definição do capitalismo. Trabalhar a mais do que a necessidade da sua própria formação. A definição do capitalismo é do que é feito, a partir do que é feito esse trabalho a mais.